Olá, estudante do primeiro ano, bem-vindos para a revisão da nossa aula 1.2, módulo de arte. Então vamos dar início aqui à revisão, para depois a gente dar continuidade com a correção dos exercícios. Não é, professor? Exatamente. Nós vamos, a partir de agora, rever conceitos, conteúdos, tudo já assim, com o que foi uma espécie de resumo de tudo que foi apresentado de mais importante. Exato. Então vamos aqui dar continuidade à aula 1.2, concepções de arte. O primeiro tema que nós abordamos foi a arte no período antigo, por exemplo, a arte egípcia, né, que tinha um estilo próprio, né? Vocês lembram que nós comentamos muito na arte, né, que o objetivo da arte era a vida após a morte, então todas as criações artísticas feitas pelos artistas eram encomendadas pelo faraó com o objetivo de enfeitar, ornamentar ali o local onde ele ficava, né? Quando era colocado lá na mastaba, né, professor? Mastaba. Mastaba. Né? Então, o estilo egípcio tinha leis rigorosas, as estátuas eram sentadas com mãos nos joelhos, o homem era pintado com a pele mais escura do que as mulheres, a aparência dos deuses era cabeça de animal, poderia ser então chacal ou falcão, como nós estamos vendo nessa imagem aqui, ó. Então, são características aí da arte egípcia. Na arte grega, também nesse período antigo, o objetivo era a busca pela beleza, né? Então, obedecia a padrões como a simetria, como o professor explicou, tinha que ser simétrico, um lado tinha que ter o mesmo tamanho, né? A mesma medida do outro lado do corpo, no caso de uma escultura, como nós observamos aqui na imagem. Então, eles gostavam então da perfeição, os artistas gregos. As obras eram realizadas a partir de modelos vivos, com temas religiosos, doméstico, funerário e a valorização do ser humano. Então, agora nós chegamos aqui à arte romana. No caso, a formação cultural romana foi influenciada por gregos e etruscos. Eles pegavam o que tinha de mais importante na arte desses dois povos que foram conquistados e utilizavam na sua arte. Então, você vê aí o uso do arco etrusco, né, que é uma concepção etrusca, né, que eles eram mestres na arte do mosaico e que decoravam os edifícios de Pompeia, em Roma. Né? Em Roma, não, na Itália. Então, um outro período foi a arte medieval, um período mais avançado da Idade Antiga, certo, professor? Iniciou ali antes de Cristo, mas foi muito além depois de Cristo, né? Até o século XI. Então, a arte medieval também utilizavam da tradição greco-romana e foi substituída pela tradição cristã. Os gregos e os romanos, eles, além também da abordagem cristã, eles sempre representavam então a mitologia, as histórias mitológicas, né, dos deuses. Porém, na arte medieval, tudo isso foi substituído pela tradição cristã. Então, eles passavam, né, as artes passaram a ter um enfoque religioso. Depois nós abordamos sobre o Renascimento, um período já mais avançado ali da sociedade no período medieval. Então, houve várias técnicas, né, mais inovadoras, os artistas eram reconhecidos, também houve rompimento com a perspectiva religiosa. Então, foi a retomada do espírito artístico da antiguidade, a arte greco-romana. Então, eles já tinham muita abordagem com temas mitológicos. E depois do Renascimento veio o quê? O Rococó. O Barroco. O Barroco. Também uma arte rebuscada, valorização de detalhes, né? Então, era uma arte complexa e também abordava um sensualismo. Depois, nós tivemos o Rococó, que é o contrário, né, ao estilo barroco. O neoclassicismo, que é uma nova forma também de abordar temas clássicos, né, da arte greco-romana, somente aqui nessa Europa, né, dessa nova burguesia aí da Europa. Então, houve ali, após a Revolução Francesa, e principalmente com o Império de Napoleão. Então, ele encomendava muitas obras aí com esse estilo.
Finalizando aqui, nós temos o romantismo, foi o período romântico, também contrário ao estilo barroco, rococó, e por último... E contrário ao neoclássico também. O neoclassicismo. E depois nós voltamos, então, para a arte moderna, né? Então, essa revisão era um pouco longa, porque a aula foi longa. Então, tivemos a arte moderna após esse período do romantismo. E, por último, a arte contemporânea, o momento atual, em que há o objetivo de quebrar com os padrões das técnicas clássicas, né, e da arte acadêmica. Não é isso, professor? Exatamente. A arte contemporânea, ela pega todas as tendências e renova e passa a ter assim, uma liberdade maior, né, incluindo as novas tecnologias, as novas formas de arte. Exato. Então, pessoal, ficamos aqui com a revisão e voltamos com os exercícios. Vamos lá, então, para os exercícios. Vamos lá. Coloca lá, professor, os exercícios. Tirando dúvidas. Vamos para a questão 1, pessoal, sem perca de tempo. Vou ler aqui a questão e vocês já vão analisando. A arte amplia o conhecimento dos sujeitos de si, ao outro e ao mundo. No que se refere à função da arte, assinale a alternativa correta. Então, nós temos várias alternativas aqui. 1, 2, 3 e 4. Elas estão trazendo aí várias... assertivas, né? Sobre qual é o objetivo da arte, qual a função da arte. Então, nós temos várias aqui. Vocês têm que fazer a leitura para poder, né, quais estão corretas. Então, vamos já para a resposta. Vamos aqui para a alternativa. A, B, C, D ou E. Então, observamos várias alternativas que traz de 2 ou 3 assertivas, né? Então, vamos ver quais estão corretas. 2 e 3. 2 e 3 estão corretas. Então, vamos voltar aqui. 2 e 3. Então, por meio da arte é possível o olhar crítico sobre a realidade. Isso mesmo, nós falamos na aula, durante a aula, que a arte ela contribui para o senso crítico também da realidade, né? É possível desenvolver análise crítica, política, ética, estética e a fruição. Permite somente analisar as transformações sociais de cada época? Não, então observamos que a 4 não está de acordo. Então, voltando lá, professor, só ficou o correto letra D, 2 e 3. Vamos para a próxima questão. A questão 2, sobre a arte egípcia, fala o seguinte: a arte egípcia incorporou uma série de leis bastante rigorosas. Sobre a arte egípcia, está correto que se afirma em... Aí vem aí essas assertivas aí, né? Estátuas sentadas deviam ter as mãos fechadas, o homem era sempre pintado com a pele mais escura, a aparência de cada deus egípcio e o fato de ser uma arte dedicada à vida após a morte. Então, analisando aí cuidadosamente, você vai me dizer que a alternativa correta é... A, B, C, D ou E. Então, vamos ver qual está correta. Apenas 3 e 4. Então, 3 elimina 1 e 2. Né? Então, as estátuas eram sentadas, deveriam ter as mãos fechadas. Então, não é um padrão exigido, né? Ou um padrão que eles obedeciam. O homem era sempre pintado com a pele mais clara? Não, ao contrário. O homem era sempre pintado com a pele mais escura que as mulheres. Então, 1 e 2 eliminado. Correto, 3 e 4. Então, vamos para a próxima questão. Questão 3. Então, as questões elas estão bem... de acordo ao conteúdo, não está difícil, né? Também simplificado, exatamente. Nós observamos que as questões elas estão bem específicas ao conteúdo. Então, nós pegamos aí os conceitos principais que nós destacamos na aula do professor Alexandre. Exatamente. Para a gente poder, através dos exercícios, fazer uma espécie de releitura, né? Uma espécie de entendimento maior dos significados principais de cada tópico que foi abordado. Exato, estamos iniciando assim com questões mais simples, depois a gente vai ampliando. Inclusive, não se preocupa não que a gente chega lá. Inclusive, sempre trazemos uma questão do modelo do Enem para os alunos que estão aí concluindo o primeiro ano. Quando vocês estiverem no segundo e no terceiro, já serão
acostumados com esse tipo de questão mais complexa, não é, professor? Exatamente. Então, o objetivo nosso é que vocês vá cada vez mais se desenvolvendo e ampliando aí seus conhecimentos, né, já se preparando, já com o objetivo de se preparar para a avaliação do Enem, que é uma fase muito importante, né, do estudante, da conclusão do ensino médio, participar aí da avaliação do Enem. Então, vamos voltar aqui para as questões? Vamos lá. Questão 3. Para a questão 3. No que se refere à arte grega, assinale a alternativa correta. Obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico, funerário, valorização do ser humano, ou se destacou apenas na pintura, né? Somente na pintura. Somente na pintura. Então, quais alternativas estão corretas? Então, nós temos 5 alternativas. Referentes à arte grega, né? Vamos ver, então, o que é que nós... Qual está correta? 1, 2 e 3. Então, se destacou somente na pintura? Não. Não, é verdade. Os gregos, na verdade, se destacaram muito nas esculturas, Isso. vasos, pintura em vasos, não, professor? Exatamente. Porém, não, essa palavra somente aqui, ó, quando vocês verem palavra somente, já é uma palavra que induz ao erro, certo? Então, fiquem atentos aí às palavras-chave que levam ao erro da questão. Então, correto, letra A, letra 1, alternativa 1, 2 e 3. Então, são características que nós falamos durante a aula. Vamos para a questão 4. O Renascimento, período que vai do século XIV ao XV, neste movimento, o trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. Cria-se a aplicação de uma nova descoberta técnica, a perspectiva. Nós não comentamos isso durante a aula, porém, numa aula específica, vamos falar aí da perspectiva que nós observamos isso naquela obra de Leonardo da Vinci. A Santa Ceia. A Santa Ceia. O que é perspectiva, pessoal? É uma noção de profundidade, não é isso, professor? Exatamente. Apesar de ser um plano, né, a obra está feita numa superfície plana, mas você fica com aquela sensação de que tem um corredor ali. Fundo, né? Um fundo. Então, estudante, por exemplo, se você não tiver essa informação, nós não falamos isso, mostramos a obra, mas não comentamos isso devido ser uma aula introdutória, porém tem questões que para acertar precisa conhecer, às vezes, uma palavrinha-chave, né, professor? É verdade. Senão erra a questão. Então vamos lá, voltar para ver qual é a pergunta aqui. Então, a perspectiva, conjunto de regras matemáticas de desenho que permite reproduzir o aspecto real dos objetos sobre a arte renascentista. Está correto que se afirma em retomada do crescimento artístico do período pré-histórico, rompimento com a perspectiva religiosa, retomada do espírito artístico da arte egípcia, busca pelo belo, retomada da arte contemporânea. Então, são várias alternativas. O texto ele vem falando um pouquinho aí sobre esse estilo artístico do Renascimento e faz a pergunta sobre o Renascimento, está correto? Então vamos ver, só tem uma que está correta. Qual é, professor? A característica principal aí é o rompimento com a perspectiva religiosa, ou seja, com a temática religiosa, né? Então isso que nós destacamos ali como algo que... A principal característica do Renascimento é esse rompimento com as leis medievais, né? com a temática religiosa, porque vários artistas estavam bastante insatisfeitos pelo fato de não poder exercer sua criatividade em outros tipos de representações artísticas. Liberdade de expressão. Né? Isso, a liberdade de expressão estava bastante tolhida. Então, houve assim uma espécie de revolução artística em que esse rompimento com a perspectiva religiosa, de certo modo, foi até exacerbado. Porém, alguns artistas, como Michelangelo, né, ainda fazia trabalhos para a igreja, né, por exemplo. Sua genialidade transcendeu, né, o aspecto religioso, né? Apesar dele estar... Quer dizer,
o grande artista tanto fazia ter, seja qual fosse o motivo, ele, né? Ele conseguia se sobrepor. E além daquele tema, né? Exatamente. Ele buscava novas ideias, né? Mesmo caso do Leonardo também, né? Isso. Então, em outras aulas nós vamos falar mais desses artistas. Então, espero que você tenha acertado, viu? Parabéns para quem acertou aí. Vamos voltar aqui para a próxima questão. Então, questão 4, letra... É uma questão do... Agora vamos dar início Você quer ver aqui? É a questão 4 ainda, né? A questão 4, letra B. Então, ficou... já é essa aqui a correção que nós fizemos. Ok, vamos para a próxima questão, a questão do Enem. Hora do Enem. Sempre, como nós falamos, vamos ter questões aí abordar das avaliações do Enem. Então, vamos ler essa questão. Uma questão de 2015, né? Ao se apossarem do novo território, os europeus ignoraram um universo de antiga sabedoria, povoado por homens e bens unidos por um sistema integrado. A recusa em se inteirar dos valores culturais dos primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e à sua sucessiva destruição. Na verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos modos de sentir e pensar das várias sociedades, mas também como equivalentes, por resultarem de impulsos humanos comuns. Isso aí é um texto do Katamashia, é um nome hindu isso, né? Vamos lá. De acordo com o texto, eu sugiro que você leia várias vezes, né, para entender direito o significado. Inexiste distinção entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambos compartilham o A. Aí vem aí. Suporte artístico, nível tecnológico, base antropológica, referencial temático, concepção estética. Então, o texto faz uma abordagem sobre, né, a questão das produções artísticas, tanto do colonizador, tem diferença. O colonizador ele não reconhece, mas a verdade é que inexiste distinção entre as artes produzidas, tanto por eles como pelos colonizadores, como os colonizados. Cada um tem o seu valor em si. Mas aí, o que a gente vai inferir, o que a gente vai descobrir nessa proposição aí, nessas respostas? O que a gente vai entender disso aí? Exato. Então, professor, a resposta correta é que tanto a arte produzida pelos colonizadores e pelos colonizados, ela compartilha o quê? A concepção estética. Cada um vai ter uma concepção, tem que ter a concepção estética. A sua, né? Vai ser diferente do colonizador para o colonizado, porque as culturas são diferentes, tem suas identidades específicas. Porém, eles precisam ter concepção estética, né? Nem por isso vai ter menos valor uma do que a outra. Exato. Então, toda cultura tem suas identidades, seus valores, seus costumes. Isso precisa ser respeitado, né? Exatamente. Porém, nós sabemos que os colonizadores muitas vezes não respeitam os colonizados. Voltando aqui ao texto, vamos ver se tem mais uma questão, se é a última questão. Não, ainda tem mais uma aqui, que é a questão 6. Discursiva, né? A 6. Para você, qual a relação da arte para a sua formação? Então, uma questão individual, professor, que você uma resposta vai escrever, bem pessoal, né? Bem pessoal. Então, você vai responder conforme a sua concepção sobre qual a importância, né, da arte para a sua formação. Espero-se que vocês sejam capazes de perceber que a arte contribui para o desenvolvimento da sua autonomia criativa, expressiva, por meio da conexão entre racionalidade, sensibilidade, intuição, ludicidade. Ela amplia o conhecimento cultural de si, ou seja, do eu e do outro, né? E ao mundo. Nós falamos isso durante a aula, né, professor? Então, pois é, através da sua resposta você vai nos dar esses elementos aí. Certo. Né? Então, nós temos o material complementar, que é aquele que eu falei durante a aula, um manual de desenho e ilustração. Então, vocês pesquisam nesse material, que ele é bastante importante,
para ajudar você aí as técnicas de desenho, tá, estudante? Então, obrigado pela atenção de vocês e aguardamos vocês na próxima aula. Tchau.